E é o que eu falo, parece que eles não têm a menor satisfação para esses torcedores, Mauro César Pereira. O torcedor que lota o Maracanã, o torcedor que segue comprando ingresso, que segue dando apoio pro time, mesmo depois de tanta vergonha. Jogou 15 minutos, animou o torcedor falou, agora vai. Hoje esse Flamengo vai decolar. Sai o Arrascaeta, sai o Luiz Araújo, o time acaba. O Léo Pereira começou a armar jogada no final do jogo, o zagueiro. Boa tarde a todos. Eu não sei como é que você consegue ver acabar uma coisa que não começou, né? Eu não vi começar nada. O Flamengo... O Arrascaeta não jogou nada. Não, mas os 15 minutos eu tô otimista. 13 minutos em campo. Aos 13 sentiu uma lesão muscular, aos 16 ele saiu do jogo. Depois o Luiz Araújo que também estava... Ainda bem que ele não sentiu a lesão muscular bailando no programa de televisão. Porque eu não tenho nada contra ninguém no programa de televisão, mas acho que o cara tem que ter o mínimo de semancol. Há momentos e momentos, gente. Esse não é um momento para jogador do Flamengo aparecer em programas de entretenimento, fazendo atividades que não são do futebol. Por quê? Cantando. Por quê? Porque o prestígio dele não está lá em cima. Ele cantando foi uma coisa horrorosa. As músicas são péssimas que ele escolhe. Mas, independentemente disso, se ele estivesse em alta, todo mundo ia bater palma. Esse não é o momento. Pô, vamos jogar bola esses anos todos. Você tem que saber escolher. Não vai na... Isso é podre. Eu acho impressionante, não tem ninguém perto. Se tem, os caras não ouvem. Vai falar, meu irmão, não vai agora não. A produção fala que... Manda o seu assessor dizer o seguinte: se ganhar a Copa do Brasil, eu vou. Porque aí você está em alta, levantou um troféu, tá tudo bem. Ou numa outra ocasião. Não é o momento. Aí vai, tudo... É muito irônico. É claro que ele não se machucou porque dançou, gente. Mas é uma ironia do destino. O cara vai lá, baila, canta, ele se machuca. Com 13 minutos, aos 16 ele sai do jogo. O Luiz Araújo perdeu um gol, né? Na verdade, perdeu um gol. Ele estava tentando muito, mas perdeu um gol. Então, assim, tem um ponto negativo aí também. Não é porque ele é novato, tudo, ele entrou cara a cara. Dois, na verdade. Teve um que ele chutou cruzado também. Mas aquele bola do Pulga foi um excelente passe, né? Então, lampejos individuais. E depois não teve mais nada. Teve muito esforço depois no final. Acho até que melhorou quando entraram lá os 3 jogadores, né? Acho que o Pedro foi melhor que o Gabigol no tempo que esteve em campo. Brigou mais, apareceu mais, pressionou a saída de bola. Ele fez um pivô ali pro Vitor Hugo, que chutou um belo chute, até uma defesa boa do... Foram 3 chances, essa do Luiz Araújo, a defesa do Keller no chute do Vitor Hugo, que foi a bola do Léo Pereira, que foi ajeitada pelo Pedro com o peito e o chute de primeira do Vitor Hugo, e a bola do Wesley no final, que foi em travessão. Só 3 chances, foram 12 finalizações. Até ontem eu estava vendo lá os números da Opta, que é uma empresa de estatística, né? Ela registrou ontem o jogo com o menor número de finalizações na história dos pontos corridos, 12 ao todo, 8 do Flamengo, 4 do Internacional. O Inter não queria jogo, o Inter queria empatar o jogo, tá bom pro Inter. O time reserva. O time reserva, colocou depois alguns titulares durante o jogo, aí tava meio a meio, né? Meio titular, meio reserva. Mas tava fazendo um pontinho aqui, tá bom, meu negócio é o jogo de quarta-feira contra o Bolívar e não correr risco de rebaixamento. E vai ter um período depois que passar essa fase, vai ter alguns jogos e tudo, e pontuou mais um pouquinho, pode se livrar de qualquer possibilidade. Um pontinho com o time reserva já seria interessante. Quem tinha obrigação de vencer o Flamengo, agora não tem jeito, gente. Que não tem, é uma coisa, sabe, quando quebra, não tem cola que dê jeito. Esse é o time do Flamengo. Eu penso da seguinte maneira. Vai ter que demitir o São Paulo, né, Mauro? Eu penso da seguinte maneira. Eu acho que toda vez que contrata um técnico, você tem que dar um tempo do cara trabalhar. Se eu quisesse ter sua razão, era muito fácil no Flamengo de hoje você pedir a saída de todos os técnicos. Você sempre vai ter razão, porque a chance é enorme de ter razão, entre aspas. Você só pede, esse não presta, esse é ruim, tem gente que faz isso. Quando você faz isso, como é uma bagunça danada, a chance do cara ir mal e você ter razão é muito grande. Mas não estou aqui para ter razão, nem para ter uma opinião que não muda. O que não muda é o seguinte, na minha opinião, tem que mudar radicalmente todo o departamento de futebol e boa parte do elenco. Tem que mudar. A mentalidade ali entranhada não pode continuar. Mas isso não dá para fazer agora. E o técnico, ele teve oportunidades, ficou em 20 jogos aí com uma derrota só, teve alguns números interessantes, uma outra boa atuação, mas ele também não se ajuda, né? Por exemplo, ele pede o Alan, quer porque quer o Alan, joga o Thiago Maia. Não consigo entender, quer dizer, por que ele queria tanto o Alan? Tá tão mal assim o Alan. O Alan falou na coletiva. Lançou o Alan rapidamente até eu imaginava que ele não fosse jogar, então ficou no banco e foi pro jogo, não lembro qual foi o jogo. Achei, vai ficar só no banco, não, jogou. Então rapidamente lançou, aí agora o cara não joga. A insistência com o Gabriel não tem a menor condição. Ele tem um chute. Tocou 13 vezes na bola e um chute pra fora. Que foi aquela jogada meio sem ângulo ali, que ele tentou, que ali nem para arrumar um escanteio ele conseguiu. Que ali era pra chutar em cima do goleiro e arrumar um escanteio. Ele tentou, sei lá o que, chutou pra fora. Ou não conseguiu chutar em cima do goleiro, sei lá. Mas muito mal, muito mal. A fase do Gabriel é péssima, tecnicamente. Os números são os piores dele no ano. Ele tem feito mais gols de pênalti do que com bola rolando. Ele não finaliza, ele não ameaça, ele cria muito pouco. A última jogada que ele criou alguma coisa, passa pro Bruno Henrique no gol contra o Olímpia no jogo do Rio, no jogo de ida. Depois não foi mais nada. Dos 5 gols dele no Brasileiro, 4 foram de pênalti. Então, assim, basicamente... O poderoso Gabi. E, aliás, perdeu já esse ano 3 pênaltis, que é uma marca alta. Ele praticamente não errava pênalti. Já errou 3 pênaltis esse ano.
Inclusive contra o Cruzeiro custou 2 pontos, né? Poderia ser um pênalti de vitória. Contra o Grêmio não afetou, nem contra o Volta Redonda, quando ele fez 2 gols, inclusive. Acho até que foi o último jogo que ele fez 2 gols de bola rolando, deve ter sido esse, Flamengo e Volta Redonda no Carioca. Que ele perde um pênalti e depois faz 2 gols. É possível que seja esse o último jogo que ele fez 2 gols num jogo só. Mas enfim, então assim, ele não tem muito jeito. Então eu acho que a única solução hoje é, se o elenco, o São Paulo não se... Gente, o São Paulo tá palitando o dente ontem na coletiva, meu irmão. Isso é um esculacho. Vocês repararam isso. Vai começar a coletiva e o cara tá lá. Palitando o dente, Vampeta. Eu não vi que eu tava no jogo do Corinthians. Ele palitava o dente. Eu não vi, não. Nessa coletiva não vi. Se tiver imagem, a gente mostra aí. Depois já tem no meu canal. Eu tava fazendo o jogo do Corinthians. Ele palitava os dentes, aí demorou até começar. Aí, ó. Olha que coisa maravilhosa. Aí, ó. Ele palitando os dentes. Ainda vão começar as perguntas. Eu marquei 53 segundos palitando os dentes, meu irmão. Quer dizer, não dá, né? É muita avacalhação, né? É assim, mas é uma frescura sua, Mauro. Não, é uma postura, cara. Então, o técnico do Flamengo tá diante da imprensa, com os patrocinadores, tá palitando o dente. Quer dizer, ele tá ali... Parece que ele tá mostrando, eu tô cagando. Eu tô aqui na minha, tranquilo, faz as críticas que vocês jogou quiserem. A toalha, as respostas totalmente desconectadas do que foi o jogo. Aí, porque o time, a torcida chamou o time de sem vergonha. Não, o time correu no final ali, tentou com os caras que vieram do banco, até tentaram alguma coisa. Mas, gente, não dá, não tem defesa, atuação muito ruim, o time não tem nada, não tem saída de bola, não tem uma jogada. Claro que a culpa é dele, mas não é só dele, não. É dele, é dos jogadores. Eu acho muito mais hoje dos jogadores e Os jogadores preocupados com outras coisas. Ele também não tem habilidade para tentar trazer os caras pro lado dele, já perdeu essa chance, não vai ter mais. No meio disso, teve soco na cara de preparador físico e jogador, teve soco na cara de jogador e jogador. Então, isso é uma grande bagunça, né? Então, não tem muito jeito. Talvez, de fato, a única saída fosse a saída do técnico, a única solução é entrar de alguém que consiga compor com o elenco. Um técnico consiga falar com os caras, fazer com que eles joguem da maneira. Como é que vocês querem jogar? Vamos fazer assim, assim, assim? É o único jeito. A gente sente a vontade jogando assim, professor. Fulano gosta disso, outro gosta, sabe? Se fosse servir um banquete, olha, eu gosto de batata frita, eu gosto de batata palha, eu gosto de purê de batata, eu gosto de bifinho mal passado, eu gosto de franguinho. Eu sou vegetariano, eu sou vegano. Cada um pratinho para cada um. Fulaninho joga na direita aqui. Ciclano gosta de jogar na ponta esquerda de tal maneira. Beltrano não gosta de jogar, sabe? E aí você tentar arrumar um time, é o jeito. É tudo primadona, com raras exceções. Mas aí, Mauro, vai ser um Flamengo viciado. Não, o resto dessa diretoria. E tentar arrastar até o final do ano era assim com o Dorival, era assim com o Renato, com o Rogério. Até com o Renato era assim. O Renato também compunha. Renato foi o cara que melhor se entendia com os caras, o mais brother. Vai fazer sexta-feira 1 ano de Flamengo 4, Vélez 0. A gente fala muito essa semana da vitória do Palmeiras. O Flamengo meteu 4 no Vélez, com um time muito melhor que o Pereira, na casa do Vélez. Com o Cacique Medina mandando arrebentar o gramado e tudo antes do jogo. Sexta-feira faz 1 ano. Foi a última grandíssima atuação do Flamengo. Com o Dorival não teve mais nada depois disso. Jogos ruins, jogos questionáveis. O time foi meio que se arrastando, ganhou as competições, mas com muita dificuldade, muito mais do que... E sem jogar bem. Que aquele foi o último jogo. E de lá pra cá você teve assim, um Fla-Flu com o Vitor Pereira, que foi bom ali do Carioca, 2-0 primeiro. Você teve o jogo do Grêmio, com o Sampaoli, mas o jogo da Copa do Brasil com o Fluminense também. Segundo tempo do Atlético Mineiro. Os dois foram bons e tal. São momentos assim muito esporádicos para 1 ano para esse elenco. Com o Dorival não teve mais nenhum outro jogo bom. E com os outros técnicos você teve um jogo ou outro assim, mas nada que se aproximasse daquilo que foi visto lá na Argentina no dia 1º de setembro do ano passado. Vai fazer sexta-feira 1 ano. E aí passaram desde então o Dorival, que trabalhava no passado, o Vitor Pereira, teve o interino por 2 jogos, o Mário Jorge, e agora o São Paulo. Então são 3 técnicos efetivos e um interino. E nunca mais jogou. Agora, em contrapartida, você teve todas essas eliminações, derrotas, teve 4-0 do Bragantino, teve 3-0 do Cuiabá, teve 4-1 do Fluminense na final estadual. 0-0 do América Mineiro. Teve a derrota de 3-1 pro Olímpia. Você tem muito mais vexames, derrotas assim, pífias, né? Com diferentes treinadores, né? Maringá, que foi com o professor lá, o Mário Jorge, do que você tem jogos marcantes, atuações. Então, isso não é culpa do técnico só. É culpa do clube, do elenco, do departamento de futebol, do presidente, do Marcos Braz, de todo mundo. E, Mauro, você mesmo falou, né? Agora, eu acho que, só pra concluir. O presidente elogiou. Se você muda agora, é pra empurrar com a barriga até o final do ano. Tentar ser competitivo contra o São Paulo, garantir uma vaga na Libertadores do ano que vem, que com esse futebol corre risco de não ir para a Libertadores, está arriscado a não ir, ou ir lá disputar aquela fase preliminar, não conseguir ficar entre os 5, 6 primeiros, o risco é real. Mas aí teria que ter uma mudança drástica para o ano que vem, né? Seja lá com que técnico for, tem que mudar o departamento de futebol, e isso acho que não vai acontecer. E impressionante é o silêncio dos dirigentes, ninguém dá a cara. Ontem os jogadores não foram na zona mista. Havia uma preocupação com relação à pergunta sobre a festa do Gabriel. Por que esse assunto antes estava nas redes sociais bombando e muita gente quer falar sobre isso? Por razões óbvias. É aquela questão, é o timing totalmente errado. Você não entender que não é hora para isso, gente, sabe? Não é o momento. Não cabe. Sabe? E o dia, o simbolismo do dia. No dia que era para ter um Fla-Flu, que era a questão de maiores da história, de valer uma vaga na semifinal da Libertadores.
que é até uma redenção do futebol do Rio, né? O Flamengo deveria estar à frente disso, que é o time que tem mais dinheiro, mais condições. O Flamengo não tem, mas tem uma festa. Onde é a cidade que vai decidir também a Libertadores? Exato. Perdeu a chance de fazer a final do Maracanã. E no sábado tem Botafogo e Flamengo, 9h. Ou seja, esse deveria ser um jogo para ter total mobilização. Nada poderia distrair a cabeça dos jogadores. Não tem fé, tem nada. É um jogo 2 dias antes, ou 3 dias Aí antes. você quer fazer a fé, legal, tem todo direito. Vai poder fazer no domingo. Porque segunda eles devem estar de folga, até porque não tem data FIFA, eles costumam dar 2, 3 dias, até para ajustar aquelas folgas semanais, que às vezes eles têm que caçar a folga para fazer uma semana mais intensa de treino e tal. Então, de repente, segunda-feira é folga, fazer a festa no domingo. Não falta oportunidade, é muita falta de emoção. Já te perguntando, eu não duvido nada que esse time dê a vida contra o Botafogo pra dizer depois na entrevista, pra dar um recadinho pra imprensa. Olha aí, ó, teve a festa e a gente ganhou, o que vamos falar agora? Nada. Mas eu não duvido nada. Não quer dizer não que se dane. Por mim pode falar o que for. Eu acho que, independentemente do resultado do jogo do sábado que vem, a questão é a falta de prioridade pro Flamengo. O Flamengo não é prioridade. Se fosse prioridade, tá todo mundo pensando, não, sábado tem o jogo do Botafogo, não tem festa, não tem nada. Porque, cara, como é que é uma festa? Por que as festas de casamento, 15 anos, aquelas festas de arromba, né? Quando o cara faz uma festa grande, pode ser onde for, gente. Pode ser de rico, de pobre, de mais ou menos, pode ser na periferia. Por que a festa é sábado ou sexta? Porque no dia seguinte a galera não trabalha. Porque na festa você enfia o pé na jaca, você bebe, você dança, você come um monte de porcaria, come fritura, você não se alimenta da forma mais saudável, você vai consumir bebida alcoólica, se você gosta de tomar um azinho ali e tal, você vai, se tiver música, o cara vai dançar, você se desgasta. Então, no dia seguinte, o cara tá numa tremenda ressaca. Dorme pouco, vai dormir tarde. Então, por isso que as festas ficam, óbvio, né? Ninguém faz festa terça-feira à noite, a não ser rico, que no dia seguinte é patrão, trabalha se quiser, né? Então, assim, o atleta depende do corpo. Como é que você vai numa festa que deve varar a madrugada e no dia seguinte você tem a melhor condição para treinar para um jogo 2 dias depois? O seu adversário vai estar se preparando para o jogo. E detalhe, o Botafogo joga na quarta-feira, lá na Argentina. Deve colocar o time em reserva. Ele está concentrado no jogo do Flamengo. O Botafogo bate hoje o Bahia, o jogo de sábado do Botafogo é o jogo, assim, para falar, se vencer o Flamengo. Vence o Flamengo. Tira já do campeonato. Já tira, e assim, é uma questão de afirmação. Vencer as duas contra o Flamengo e arrancar para o título. Então, a mobilização toda deveria ser, independentemente do resultado. Assim, o desleixo, a falta de respeito para com o clube, para mim isso é muito claro. Isso para mim é simbólico. Não vem me falar, não é a vida pessoal. A vida pessoal do cara não me interessa, mas é uma ação pessoal, coletiva, que envolve mais jogadores, evidentemente. E o tema, Mauro, agrava. Assim, que ela interfere no profissional. Esse que é o ponto. Eu penso que a vida pessoal, quando interfere no profissional, aí você tem um problema. Porque esse profissional, ele não trabalha no negócio dele, quando o negócio dele, ele trabalha num clube, eles ganham muito bem, e o patrão é a torcida. E a torcida não está satisfeita. Ele deve satisfação à torcida. O jogador de futebol deve satisfação à torcida o tempo todo. O tempo todo. Muito mais do que o dirigente. Porque a torcida que é o patrão, é ela que manda, ela que sustenta isso tudo, gente. Então, assim, é muito desmando e a covardia da diretoria. Ninguém aparece. Ninguém dá uma entrevista. É isso que eu ia questionar, Mauro. Até aparece. Cadê? Porque aparece de forma indireta, numa forçada armação da Flá TV, onde o presidente foi a única hora que ele apareceu. Foi quando ele abraça o time depois do jogo contra o Grêmio. Ali ele quis passar um recado pra torcida, óbvio. Ó, eu vou falar com o grupo, filma aí pra Mas é muita falta de noção. É isso. Ele elogiou. Quando ele aparece de uma forma forçada na Flá TV, ele aparece elogiando, agradecendo por mais uma final. É uma vergonha. É muita falta de noção também. Aquele vídeo ali é constrangedor porque não é momento pra agradecer nada. Então, assim, o Flamengo é uma bagunça hoje em dia. É isso. Então, eu entendo, assim, que a troca de técnico pra você salvar a temporada de um técnico capaz de fazer uma composição é um band-aid. É pra você, sabe, é um band-aid numa perna quebrada. Você vai tentar ali remendar pra dar um jeito, levar até o final do ano e minimizar perdas. De repente ganhar até um título, que é o da Copa do Brasil, que é possível que são 2 jogos. E o São Paulo também, a gente viu essa semana que o São Paulo não é um time confiável. O Vareio que tomou da LDU mostra que o São Paulo pode chegar na final e jogar também. Os dois são times incertos, digamos assim. Né? O Flamengo é mais cobrado, que é um elenco muito mais caro, deveria apresentar mais, né? E o São Paulo não tem nenhum problema com o seu técnico. O Flamengo tem um grave problema elenco e técnico. Agora, mais importante do que qualquer outra coisa, pode que vem mudar. Agora, vai mudar? Não vai mudar. Eu não acredito que mude. Eu não acredito mesmo. Acho que vai ficar a mesma coisa e se mudar alguma coisa vai ser em 2025 com outro presidente, seja ele qual for, se ele tiver uma visão diferente sobre futebol e sobre como lidar com um elenco cheio de primadona. E outra coisa patética é o jogador ser substituído, a torcida entre vaias e aplausos, né? O cara fica mostrando o pet de campeão. Meu camarada, isso é passado. Isso não interessa mais, não. Ah, o que ganhou, não importa mais, acabou. O Gabriel Barbosa faz isso. Eu acho lamentável como ele, um jogador que está na história do clube, um ídolo do clube, como ele não toma cuidado para preservar a própria idolatria. Às vezes parece até que ele quer realmente colocar em jogo essa idolatria da torcida por ele. Então você já percebe hoje uma enorme divisão. Sai tranquilo, né, mano? Sim. Aí provoca. Ele provocar o adversário, o torcedor do Atlético Paranaense, que ele faz isso sempre lá, que toda hora, fez com o Marcelo, se lascou. O torcedor do Flamengo, irmão, sai quieto, fica na sua. Até porque isso aqui, esse pet, não quer dizer nada. O torcedor tá pouco se lixando para isso. Ele queria mais um.
Ele vai querer sempre mais um. E nós vimos há pouco tempo atrás a bizarrice no noticiário do Flamengo de um início de negociações para renovação de contrato por 5 anos, iria até os 33. Ganhando 2 milhões de reais. Um reais aumento do salário. Isso é uma piada, né? Isso é uma piada. A renovação de contrato tem que ser pautada pelo desempenho técnico e momento do atleta. Se o cara com 26 vai fazer 27, está jogando dessa maneira, com 33, então vai estar como nesse ritmo aí? Isso é um convite à acomodação. É tudo errado. Mas eu acho de fato que, não estou dizendo que demitam o Sampaoli, mas talvez, quem tem que demitir, eu não sou dirigente, não cabe a nós aqui decidirmos isso. Eles que contratam, eles que demitem, eles só dão opinião. Mas talvez a solução seja essa, dependendo de quem eles fossem colocar, alguém que conseguisse empurrar até o final do ano. É literalmente empurrar até o final do ano mesmo. É bizarro. Ainda em agosto para setembro, empurrar até o final do ano e ver o que acontece, para minimizar o prejuízo. Que o prejuízo já é inevitável. O ano já é um ano de prejuízo e de vergonhas.